Sejam bem-vindos, nação. Uma excelente quarta, dia de Flamengo na Copa Libertadores, diante da equipe do Estudiantes no Maracanã às 21h30. Estou trazendo um corte com todas as informações do Flamengo, provável escalação, que é um jogo importantíssimo para o Flamengo selar sua classificação para as oitavas de finais. E quem sabe, se o Flamengo ganhar os 3 pontos do jogo do Independente Medellín e em busca dessa liderança geral da classificação da Libertadores, que vai dar o direito de decidir todos os jogos do mata-mata no Maracanã. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos com o vídeo. Janeiro, Maracanã, chegando com as informações do Flamengo, que entra em campo também nesta noite de Libertadores. Bem-vindo mais uma vez, Rafa, beijo pra você. Outro para você, Glaucia, um abração para os companheiros e o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, de volta aqui do Maracanã, para informar que o gramado já foi tratado mais cedo pela equipe que trabalha na operação do estádio e que parou de chover. Há mais ou menos uns 45 minutos não chove aqui no Rio de Janeiro. Mas antes que o torcedor se empolgue, é importante informar o que divulga o Serviço de Meteorologia. 55% de probabilidade de chuva às 9h30 da noite, que é o exato momento que a bola rola para Flamengo e Estudiantes pela quinta rodada, Grupo A da Conmebol Libertadores. Então, se você está disposto a encarar essa possibilidade, venha para o estádio e ajude a carregar o Flamengo para a classificação antecipada para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Atualizando as situações de Eric Pulgar e Gonzalo Plata. Na participação anterior, eu informava que eles estavam previstos para participarem de um treinamento hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu. A delegação rubro-negra se apresentou mais cedo, os jogadores chegaram de manhã no CT, tem toda uma programação já divulgada, inclusive para a imprensa, com horário de almoço, lanche, preleção, saída aqui para o Maracanã, e a informação que eu trago para o torcedor do Flamengo é que os dois treinaram no campo. Fizeram atividades individuais, diferentes. Não foi o mesmo treinamento para os dois. O Plata está há menos tempo ausente, o Pulgar teve uma lesão mais séria, mas os dois participaram de treinamento no campo, com chuteira, bateram em bola, então isso é um ótimo indicativo. Se eles vão estar presentes ou não na relação para o jogo, isso o Leonardo Jardim vai divulgar somente lá por volta das 5h30, 5h40. O Flamengo costuma divulgar a relação para os jogos com 4 horas de antecedência em relação ao início das partidas. Independentemente disso, a gente vai trazer um campinho aí com a provável escalação do Flamengo, com alguns parênteses, em especial nas laterais e nas pontas. O Fã de Esporte vai acompanhar. E aí são decisões muito mais do ponto de vista técnico e estratégico do português Leonardo Jardim do que propriamente algo envolvendo a parte física em todas estas lacunas. Rossi é o goleiro, a zaga os dois Léo, Ortiz e o Pereira, jogador de Copa do Mundo. As laterais, ou o Royal ou o Varela pela direita, ou Ayrton Lucas ou Alexandre, também convocado pela seleção brasileira, lá pelo lado esquerdo. No meio-campo, isso não há nenhum tipo de contestação. Jorginho e Everton Araújo voltando são titulares, com o Paquetá. O Pulgar, se for relacionado, ficará no banco de reservas. Esta é a tendência. Na frente, Pedro deve jogar. Bruno Henrique, pela ótima atuação no sábado contra o Atlético Paranaense, tem uma boa chance, aliás, domingo, né, contra o Atlético Paranaense, tem uma boa chance de ser titular na vaga do Samuel Lino. E na direita, a questão envolve aí a parte física do Plata ou a manutenção do Carrascal com o Luiz Araújo correndo por fora. Essas as situações que envolvem a escalação do Flamengo, escalado sempre no 4-3-3 para o jogo de hoje contra o Estudiantes. A propósito, o Flamengo no Maracanã, em jogos contra times argentinos pela Conmebol Libertadores, tem um retrospecto bom. São 15 partidas com 8 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, a última delas para o Central Córdoba, na fase de grupos, segunda rodada do ano passado. Então, são números que também fortalecem e aumentam a confiança para o jogo dessa noite contra um Estudiantes que vem de 9 dias só se preparando para o jogo de hoje. O time do Cacique Medina foi eliminado no mata-mata do Campeonato Argentino pelo Racing. Isso foi no dia 10, são 9 dias só treinando, não tem nenhum tipo de problema em relação à escalação principal. O Palácios, que estava machucado, vai jogar. O Mesa, lateral direito, também estava entregue ao departamento médico, se recuperou. Então é praticamente, né, o time do Estudiantes com a sua força máxima para o jogo das 9h30. Você disse na primeira hora, o time argentino tem aí a condição de depender só de si para se classificar para o mata-mata e por isso valoriza muito o jogo dessa noite contra o Flamengo. Com mais de 50 mil pessoas outra vez presentes aqui no Maracanã, essa segurança a gente já pode transmitir. O Flamengo joga contra o Estudiantes, o jogo da classificação antecipada para o mata-mata. Glaucia.
Boa, Rafa, ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, também acompanhando esse dia de Libertadores no Maracanã. E a gente traz o grupo do Flamengo, a situação de momento antes desta partida. Vamos dar uma olhadinha? Chegou o Grupo A da Libertadores com o Flamengo na liderança 7 pontos, depois Estudiantes, Independente Medellín e Cusco. Os 2 jogos da chave na noite desta quarta-feira. Lembrando, né, amigos, aquele jogo contra o Medellín que não aconteceu ainda. Aguardamos o posicionamento se os 3 pontos de fato ficam com o Flamengo. Essa é a situação. Na teoria, o Flamengo iria para 13, né? Só para deixar claro, caso o Flamengo vença o jogo de hoje, iria para 10 pontos. O que deve acontecer, né? Mas ainda não aconteceu, de fato, ainda não está ali notabilizado. E aí o Flamengo vencendo o jogo de hoje iria para 13. Ali ainda, né, na questão de pode se classificar, né, de fato, mas a questão principal seria também a liderança geral, né? Para tentar definir os seus jogos no mata-mata dentro de casa, dentro dos seus domínios. E é importante isso para o Flamengo, tendo visto o que aconteceu, né, nas últimas temporadas. O Flamengo com dificuldade, a gente vale lembrar que mesmo tendo conquistado, né, o título na temporada passada, o Flamengo ali flertou bastante com o perigo na classificação da primeira fase, principalmente depois daquela derrota em casa pro... Qual era o nome mesmo do time argentino que eu esqueci agora? Central Córdoba, exatamente. Pro Central Córdoba, e aí o Rossi foi essencial nos jogos depois, porque ele conseguindo fazer a defesa ali, porque era a mesma situação que o Fluminense está vivendo nessa temporada, né? A diferença ali de gols, o Flamengo precisava vencer a LDU por uma diferença de 2 gols, e aí o Rossi conseguiu ali fazer defesa importante. Então, de fato, hoje um jogo importante devido ainda não, né, que não foi contabilizado, mas foi o que eu já falei, né? Acredito que vai ser contabilizado, mas acho que o ponto principal é essa questão do primeiro lugar geral, que pode acontecer e o Flamengo define tudo em casa. E assim, pensando até o histórico do Flamengo, muitas vezes tem passado em segundo lugar, né? Então já cria essa garantia. Se vier os 3 pontos, um empate já garantiria a liderança, empate hoje. Mas não dá para você jogar com esse cenário. E acho que o Flamengo tem totais condições de vencer, ainda que seja um time complicado, que deu muito trabalho para o Flamengo na última Libertadores, mas o Flamengo é bem favorito, ainda mais com os volantes voltando, né? Acho que ganha uma encorpada com o retorno do Everton Araújo, do Jorginho, então o Flamengo ainda mais forte para conseguir a classificação hoje. Claro, como é que vem o Flamengo para hoje, que eu tô vendo que você tá na frente aí do estádio do Maracanã. Qual a expectativa desse Flamengo que hoje encara Estudiantes, amiga? Seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Léo? Boa tarde pra você, pra todo mundo. Eu acho que a última vez que eu fiz um álbum foi na Copa de 98 ou 2002. Você vê como eu já sou dos tempos antigos. Depois não fiz mais, mas meu sobrinho tá fazendo, inclusive ele tá cobrando no grupo da família que a gente entregue figurinhas pra ele, viu? Mas falando um pouco sobre como o Flamengo vem a campo aqui hoje, a gente tá na porta do Maracanã e hoje isso aqui vai estar lotado, viu, amigo? A gente tá falando aí de uma expectativa de 60 mil torcedores para empurrar aqui o Flamengo diante do Estudiantes. E vale lembrar, quem vier pro Maracanã traz capa de chuva, o dia inteiro chovendo aqui no Rio de Janeiro, e a previsão é que na hora do jogo também caia aí uma água, viu? Falando agora do time que deve vir a campo em relação ao jogo do Atlético Paranaense pelo Brasileirão, esse confronto, algumas mudanças que a gente já imagina, até porque tem retorno de jogadores, principalmente ali no meio de campo, Everton Araújo e também o Jorginho. Esses dois, eles estavam suspensos nesse jogo contra o Atlético, então eles voltam a ficar à disposição, né, para esse jogo da Libertadores. E também tem uma questão, o Flamengo deve estar finalizando, agora é 12h20, né, finalizando o treino agora, que começou às 11 da manhã, e esse treino ele define também a situação de 2 jogadores que o Leonardo Jardim vai olhar bem de perto. O Pulgar, que não joga desde o dia 2 de abril, se recuperando de uma lesão no ombro, e também o Plata, que teve ali, se queixou de algumas dores no joelho esquerdo. Esses dois serão avaliados hoje para ver se pelo menos entram ali na lista dos relacionados, viu? Amigo, seguinte, falando de tabela, tá? Qual a situação do Flamengo? O Flamengo é o líder do Grupo A. Está numa situação relativamente confortável, por quê? Tem 7 pontos. Tudo bem que o Estudiantes está em segundo com 6. Mas lembra daquela confusão que rolou na Colômbia, no Independente de Medellín, aquele jogo do Flamengo que nem aconteceu, né? Rolou alguns minutos e foi cancelado. O Flamengo ainda espera uma posição da Conmebol em relação a isso, se ele vai receber, conforme o regulamento, aí os 3 pontos, né? E também tem os 3 gols de saldo em relação a esse jogo. Então, se isso rolar, ainda soma mais 3 pontos, a depender do resultado daqui hoje. Então, a vaga bem encaminhada. Bora dar uma olhada, então, na
provável escalação desse Flamengo, que tem o Rossi no gol, aí a lateral direita aí com Royal ou Varela a se definir até o final da noite aí. A dupla de zaga, então, Léo Ortiz e Léo Pereira, do outro lado esquerdo, Ayrton Lucas ou Alexandro. O meio, então, tem o retorno do Everton Araújo e do Jorginho e também o Paquetá. Lá na frente, ou ele vai com Carrascal ou com Plata, se o Plata tiver com condições, e também do lado esquerdo o Lino ou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pode pintar já de saída para ser esse parceiro do Pedro no ataque, viu? Ele também foi muito bem nesse jogo contra o Atlético Paranaense, né, o Bruno Henrique, então pode ser que os dois aí sejam a opção do Leonardo Jardim para já começar o jogo, né, já de início e com força total para enfrentar o Estudiantes, também para não se complicar. Tudo bem que a última rodada o Flamengo também enfrenta o Cusco em casa, né, mas melhor já garantir, ficar com esse problema a menos também porque, né, amigo, vale lembrar, no sábado tem um confronto muito importante pelo Brasileiro, diante do Palmeiras, valendo ali a liderança do Brasileirão, então pensando nisso também, esse manejo do elenco aí para o Leonardo Jardim é muito bom, né? É muito bom, semana importantíssima para o Flamengo, lembrando que você acompanha esse Flamengo Estudiantes na GE.TV, também com transmissão da Rede Globo. Flamengo Estudiantes, parada difícil, eu agradeço desde já, compre a figurinha para o seu sobrinho, porque quem não coleciona pelo menos compra a figurinha para os demais que estão colecionando, é justo. Muito obrigado a Camila Barbieri, boa tarde, bom almoço a você, vamos... É o Flamengo, e aí está quase classificado, precisa de uma vitória, é time bilionário, contrata quem quiser e vai buscar uma vaga antecipada sem depender do jogo lá do tribunal, do jogo que não teve, né? Que o Flamengo deve ganhar os pontos, mas se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo já está classificado para a próxima fase. Vai poder contar com o Jorginho e o Everton Araújo, estavam suspensos no fim de semana, além do De La Cruz, né, que tinha sido poupado no jogo em Curitiba por causa do gramado sintético, essa situação do grupo. Uma vitória do Flamengo já deixa o Flamengo matematicamente classificado. Então, essa é a situação do grupo, o Mauro. Aliás, já vou incluir aí outra coisa que é importante, debate importante sobre o Flamengo aqui, informação que você deu ontem no seu blog, de que o Flamengo tenta adiar o jogo contra o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro por conta do número de convocados que o Flamengo tem para a seleção, não só brasileira, como outras seleções também. São muitos convocados, então ele está tentando adiar esse jogo. Seria mais um jogo do Flamengo adiado. São 9 convocados, né? Os 4 da seleção brasileira, 3 uruguaios, um colombiano e um equatoriano. E eles vão pedir adiamento. Isso aí vai sendo feito nos bastidores, né? Dificilmente você vai ver nota oficial e tal. Vão reivindicar. Antigamente, né, no passado recente, você tinha lá X jogadores, 4 ou 5, não recordo agora, e obrigatoriamente eles tinham que adiar os jogos. Isso não existe mais. Então, eles vão reivindicar, porque o que acontece? Tanto o Flamengo como o Coritiba, eles têm data. Eles estão fora da Copa do Brasil. Já no começo de agosto, você tem 2 meios de semana em que eles não jogam. Então, o Flamengo vai sugerir à CBF que faça o adiamento desse jogo, né? Esse jogo seria no domingo, inclusive, passou para o sábado por conta do compromisso da seleção brasileira, o jogo lá do Maracanã, Panamá, essa coisa toda. Então, ficou para o sábado, dia 30, não sei se é sábado agora, o outro, né? Uma semana depois de Flamengo e Palmeiras. Fora isso, o jogo de hoje, se vencer, ele é primeiro do grupo também, né? E contando com os pontos do jogo lá em Medellín, que deverão ser dados ao Flamengo, mas a Conmebol demora a decidir isso, né? Tem que ser resolvido antes para os times entrarem em campo hoje sabendo a sua realidade. O Cusco tem interesse, porque ele briga por uma vaga na Sul-Americana ainda com o Independente Medellín. E o Estudiantes também tem interesse, porque briga com o Medellín ali pelo segundo lugar, por enquanto, porque o Flamengo está em primeiro. E o Estudiantes hoje, se ele perde o jogo, né, ou se ele empata, é importante saber o que acontece. Para o Cusco e para o Estudiantes, o ideal é o Flamengo ganhar esses pontos. Porque o Estudiantes fica seguro com relação ao segundo lugar, pelo menos, né? E o Cusco pode brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, que para ele seria bem interessante. Então é pífio isso, essa demora para definir isso. Define logo isso, não deu tempo de avaliar a situação. O que aconteceu aqui? Houve isso, tudo. O clube foi avisado de que, pela polícia local, que era melhor fazer sem público, a torcida tinha anunciado que ia fazer aquela manifestação, né? Que foi uma coisa pensada. Até houve nota depois dos próprios torcedores na linha do sabemos que vamos prejudicar o clube, mas estamos dispostos a isso. A gente prejudica o clube para ferrar o dono, para o dono vender o clube embora. Ele vai ter prejuízo, ele vai ter que pagar do bolso dele. Rapidinho, o BAP deu uma entrevista falando que os caras falaram para ele, olha, vocês fiquem tranquilos aqui, não vai acontecer nada com vocês. Mas não vai ter jogo. Sim, até com os torcedores ouviram. E ele falou assim, nós somos muito bem tratados, tá, tudo bem, ó, vocês fiquem tranquilos aí, nada com vocês. Sim, a parada era com o dono, aquele que saiu mamado lá, que a gente mostrou, né? Saiu mamado de campo, ele é o acionista majoritário, Raul,
esqueci o sobrenome dele agora, enfim. Mas o Campeoníssimo lá, ele tá no embate com a torcida. E foi uma coisa deliberada, tipo, nós vamos sacrificar o time na competição, vai ser punido, mas quem vai pagar a multa é ele, é o dono, vai bater no bolso dele, ele que vai passar vergonha, não queremos saber. Então, é uma coisa entre eles, o jogo não aconteceu, vai voltar para lá para jogar de novo? Em que data? Não tem mais como. Não tem como fazer isso aí. Vai jogar no Paraguai? Não tem data, a Copa do Mundo está chegando. Então é evidente que eles vão ter que tomar uma decisão semelhante ao que aconteceu ano passado, quando o Fortaleza ficou com os pontos do Colo-Colo, depois que aqueles 2 torcedores morreram atropelados pela polícia lá de fora do estádio de Santiago. E a torcida, quando soube do fato, ela ficou furiosa e o jogo foi interrompido, né? Mas a demora desse dia. Eu acho que isso é muito ruim para o grupo, né? Para os times envolvidos, especialmente os Estudiantes e o Cusco, né? Além do Medellín, é claro. Então, se o Flamengo ficar com esses pontos, o empate hoje garante a primeira colocação na chave. Eu acho isso muito importante hoje, o Flamengo vencer o jogo para liquidar isso, porque ao contrário das últimas temporadas, em que fez vexame e se classificou com as calças na mão, né? Contra o Tátira ano passado, por exemplo, quase foi eliminado, o Rossi fez defesa importante no final, um coisa patético, um grupo fácil. Dessa vez a campanha é boa, né? Teve aquele empate com o Estudiantes, venceu os outros jogos, deve ficar com os pontos desse jogo que não aconteceu. Até quase fez um gol, nos 2 minutos e pouco de jogo, quase fez um gol. E porque tem Palmeiras no sábado e a priori tem um jogo do Curitiba. Esse jogo não está adiado. Sim. E aí o jogo do Cusco na terça-feira vira um amistoso. Você pode botar o time todo reserva. Pô, mas é Libertadores, tem que ser a melhor campanha. Gente, vou pegar como paralelo o que acontecia na Europa, na Champions, quando havia fase de grupos, agora não tem mais. Era muito comum times mais fortes chegarem na última rodada, ou até na penúltima, classificados. Era só reserva. Por quê? Aí eles falaram, agora eu vou priorizar o meu campeonato. Escolher as batalhas. Exato, essa aqui não interessa. Se eu vou ser primeiro com tantos pontos, que isso é um detalhe muito pequeno. Ano passado mesmo o Flamengo foi campeão jogando sempre a segunda fora de casa, né? Então o Boca chegou também à final em 2023 jogando fora de casa, né? Inclusive contra o Palmeiras. E só empatando. Empatando e ganhando os pênaltis. E chegou na final. Então essa questão de jogar a segunda, isso é bom. Mas não pode ser o mais importante quando você tem um jogo muito relevante no sábado. Então você ter um jogo terça-feira mais tranquilo, um amistoso praticamente, eu acho que é bom para o Flamengo. Como para o Palmeiras também chegar classificado. Não, sábado tem o Flamengo, no último jogo eu estou tranquilo, eu posso botar o time que eu quiser e vou pensar na outra rodada do Brasileiro. E porque também eles não sabem se esse jogo vai ser adiado ou não contra o Coritiba, né? Aí você ainda tem um outro compromisso e aí é um jogo que é complicado pelos 9 desfalques. 9 pelo menos, né? 9 jogadores convocados. Danilo, Alexandre, Paquetá, Léo Pereira, De La Cruz, Arrascaeta, Varela, Plata e Carrascal. Quase um time inteiro, 9 jogadores. Claro, tem jogador machucado que é o Arrascaeta, esse seria desfalque de qualquer maneira, mas os outros não estão machucados, né? Todos eles estariam em condições. Essa rodada nem era para existir, gente. Para ninguém. Eu ia chegar nesse ponto aí. Não tem cabimento ter rodada dia 30. Adia esse negócio. Com times com jogador. O Palmeiras também tem convocados, vai ter que jogar. E acho que também deveria, se achar que deve, pedir adiamento. Caso do Flamengo, e no caso do específico do Flamengo, ele tem data. O adversário também tem data. O Palmeiras pode achar melhor não, porque vou acumular mais um jogo lá na frente, eu prefiro fazer esse jogo aqui agora. Pode ser essa decisão, mesmo com alguns desfalques de jogadores que vão para seleções. Mas no caso do Flamengo e Curitiba, não faz muito sentido mesmo. A lógica é você pegar esse jogo e jogar lá para frente. Ele pode ser feito no dia 1º de agosto, que tem Copa do Brasil. Pega lá, joga, acabou e resolve. E ainda tem o jogo atrasado do Mirassol, mas esse não tem como ajustar na Copa do Brasil, porque o Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino e ele segue no mata-mata. Eu ia colocar o Casão para falar sobre essa questão. Eu acho que deveria ter uma decisão da CBF, assim, olha, o clube que não quiser jogar, se uma vez acertado com o rival, não tem jogo. Né? O calendário já está zoado mesmo. É um absurdo. Outro dia o Abel reclamou disso, e com razão. Falou, pô, a gente vai jogar lá no dia... Em última instância, todo mundo vai ter data no calendário em algum momento. Só os finalistas da Copa do Brasil que não. Exatamente. Então, pensando por esse princípio, você pode cancelar a rodada toda. Em algum momento, todo mundo vai ter data. Porque, de fato, o Flamengo tem 9 convocados. O Palmeiras vai ter mais uma outra cacetada. São os 2 que disputam o título. Eles deveriam ter. E os outros também, sei lá, quem não quiser jogar, quem acha que não deve jogar. Não sei o que você acha, Casão. Não, eu acho que aquela regra que tinha antigamente, que o Mauro citou, que eu também não lembro, acho que eram 4 jogadores, se eu não me engano, convocou 4 jogadores de um time, que os caras são titulares, eu acho que o time não pode jogar. Porque você modifica muito a concorrência do campeonato, né? Principalmente Palmeiras e Flamengo, os dois estão disputando o título do Campeonato Brasileiro. Provavelmente também pode chegar até uma outra final de Libertadores, né? São os 2 melhores times da América do Sul.
Como que o Flamengo vai jogar sem 9 caras, meu? Vai pôr num jogo que ele tá correndo atrás no momento do Palmeiras com pontos atrás. Tem um jogo a menos, mas tá com pontos atrás. Então eu acho que tem que ser cancelado mesmo. Independentemente do Flamengo e Curitiba terem datas na frente. Pode ser que o Palmeiras não tenha, mas também vai ser prejudicado. E tá disputando o título com o Flamengo. Todo mundo ou não cancela de ninguém? Então não deveria cancelar. Não tem sentido ter essa rodada aí um dia antes dos caras. Não, nada, Casão. Falei pra mim, ou cancela de todo mundo ou não cancela de ninguém. Bom, e o Palmeiras também entra em campo. Entendi. O Palmeiras também entra em campo, decidindo a classificação, também com um monte de desfalques hoje. E aí, o Paulinho não é opção, é isso? Tirone, só uma coisa rápida. Diga. Só uma coisa rápida. É assim, não tem que pensar só no time que está sem os jogadores que são convocados. Você tem que pensar no adversário, porque muda a concorrência. Vamos supor que o Flamengo sem 9 vai jogar contra o zona de rebaixamento. Mas quando ele jogou contra um concorrente que também está tentando fugir, ele estava com o time completo. Você desequilibra o campeonato. Perfeito. Por que um time que está disputando para fugir do rebaixamento com um outro pega o Flamengo ou o Palmeiras totalmente desfalcado e o outro teve que jogar com os caras completos? Tem razão. Entendeu? Desequilibra o campeonato. Concordo muito. E é um caso específico, né? Porque o Coritiba, embora esteja bem colocado, ele é um time que vai brigar para não cair. E ele sabe disso. O Coritiba está na temporada assim, eu não quero voltar. Ele está fazendo pontos porque ele sabe que Para chegar aos 45, porque não é um absurdo imaginar. Isso acontece muito. Time que vem da segunda divisão faz uma pontuação boa, depois cai. Ceará o ano passado. Exato. A preocupação do Coritiba é muito clara. Ele não quer cair. E é claro que o Casamento Grande fala é vantagem. Você chega e fala, Coritiba, você vai jogar com o Flamengo com 9 convocados fora. Opa, beleza. Aí você chega pro Remo. Olha, Remo, contra você tá todo mundo aí de volta. Já jogaram no Rio e vão jogar lá em Belém quando chegar o segundo turno. Pô, peraí, né? Realmente tem esse aspecto e a gente fala muito pouco sobre isso. Pensa muito na parte de cima da tabela e não pensa nos outros times que disputam outras posições. Ano passado teve até remanejamento do jogo do Atlético com o Palmeiras por conta de Sul-Americana, o Atlético foi para a final, eles remanejaram o jogo também. Exatamente. É a mesma coisa de venda de mando. Você desequilibra também de outra forma. Exatamente. Então um cara pegou o Vasco São Januário, outro pegou em Brasília. Então tem um monte de coisa no campeonato que você vai desequilibrando aos poucos. E vou trazer aqui agora, nação, mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo diante da equipe do Estudiantes nesta quarta no Maracanã às 21h30 com transmissão dos canais do Paramount e também da TV Globo. Estou trazendo a classificação do grupo do Flamengo. Flamengo líder do seu grupo. Aqui ainda está constando que o Flamengo tem 7 pontos, porém ainda não saiu a decisão em relação ao jogo do Independente Medellín. Grande possibilidade do Flamengo estar com 10 pontos, liderando o seu grupo. Já a equipe do Estudiantes, que não tem nada a ver com isso, está na segunda colocação, 4 jogos, 6 pontos. Estou trazendo um recorte aqui agora dos últimos 5 jogos da equipe do Estudiantes, e aí está o Campeonato Argentino e também a Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Essa derrota foi o último jogo que eles fizeram no dia 10 de maio, contra a equipe do Racing, jogaram em casa e foram derrotados pelo placar de 1-0. Com esse resultado, eles foram eliminados das oitavas de finais do Campeonato Argentino. Estou trazendo nessa imagem aqui um recorte dos últimos 3 jogos entre o Flamengo e a equipe do Estudiantes, 1 vitória do Mengão, 1 vitória do Estudiantes e 1 empate. Esse empate foi já nessa fase de grupos da Libertadores, jogando lá na Argentina, onde o Flamengo empatou pelo placar de 1. Enfim, jogo importante aí para o Flamengo, que se vencer a equipe do Estudiantes, garante a primeira colocação do grupo na Libertadores e também fica muito bem encaminhado a primeira colocação geral dessa fase de grupos. Ou seja, nos jogos de mata-mata, todos os jogos acabarão sendo no Maracanã, claro, se o Flamengo confirmar essa primeira colocação geral. Até porque na última rodada vai enfrentar a equipe do Cusco, que é uma equipe bem inferior à equipe do Estudiantes e tem tudo para conseguir essa façanha. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!